Bem-vindos a mais um podcast semanal do Guarda Digital. E hoje nós estamos aqui para destacar os profissionais do segmento, né? Os profissionais que estão atrás dos bastidores e que fazem toda a parte de treinamento e apoio para os atendentes e que vão atender as famílias com muito propósito. E hoje nós estamos aqui com a Estael Veiga. Sim, estamos aí. É uma empresária, palestrante, e hoje ela tem um projeto de cursos empresariais no setor, onde ela o acolhimento com propósito. Então, Estael, se apresente, me fala um pouco mais aí sobre esse projeto seu. Sim. Na verdade, já é realizado, né? Já deixou de ser projeto. Deixou de né, ser Cris? Projeto, exatamente. Primeiramente, eu quero agradecer, dizer que eu estou muito feliz de estar com vocês aqui numa mesa tão especial e tratando de um assunto tão importante, tão sensível, né, para trazer clareza a todos que vão assistir esse podcast. Então, muito obrigada mesmo pelo convite. E sim, Cris, realmente. Na realidade, esse trabalho que a gente faz, na realidade, não é nem trabalho, é uma entrega, né? A gente ajuda as pessoas, colaboradores que atuam tanto nas funerárias, nos cemitérios, nos crematórios, a saírem desse modo automático que muitas vezes acontece de forma inconsciente, entendeu? Na hora de fazer um atendimento, devido à rotina, essas questões todas, ajuda eles a sair desse modo automático e através dos treinamentos, eles encontrarem o real porquê, a causa do acolhimento. Por que eu preciso acolher com tanta sensibilidade essa família? Porque como é que essa família está? Então, eu sempre falo que é proporcionar experiências memoráveis às famílias. O que é uma experiência memorável? É uma experiência que aquela família nunca mais vai esquecer. No momento mais sensível, mais delicado da perda de um ente querido, ela consegue ter essa equipe que dá aquele abraço, né? Um abraço através do acolhimento e nas mais variadas funções, desde o primeiro momento do contato até o momento ali do sepultamento. E é isso, a gente prepara as pessoas com muita alegria, com muito propósito, porque isso hoje me faz realizada e muito feliz de ajudar pessoas também a se tornarem pessoas melhores. Porque quando a gente se torna uma pessoa melhor, a gente consegue entregar aquilo que a gente tem de mais valor, que é porque a gente faz coração. Um transbordo, né? É transbordo. É vida, né? Sim. Quando a gente tem isso, a gente entende e assimila, a gente repassa, né? Perfeito. E aí eu costumo dizer que a gente trabalha, a gente atua muito no ambiente de morte. Mas nós somos transformadores de ambientes. Nós podemos transformar aqueles ambientes através de quê? Da vida. Então, quando eu falo modo automático, muitas pessoas estão ali... eu vou até colocar aqui o modo zumbi, né? Porque tá ali, é tanta rotina, é tanto dia a dia, e aí você consegue extrair de dentro dele sensibilidade, coração, e aí ele consegue entregar algo valoroso que a pessoa jamais vai esquecer. Pode ser através de uma cerimônia, pode ser através, na hora que for buscar aquele ente querido para fazer os cuidados, preparar para o momento do velório. Então, assim, como é importante nós termos equipes, né? As empresas terem equipes preparadas para esse momento não ser simplesmente um atendimento, mas ser um momento de uma experiência memorável, um momento de acolhimento, de cuidado, de abraço. Então, isso transforma os momentos, transforma o ambiente de morte em vida, porque a pessoa sente que ela não está sozinha. E aí você tem que passar toda aquela estrutura para o atendente, né? Para a equipe. Na verdade, para o conjunto, né? Não é só o atendimento, mas é o conjunto de colaboradores de uma empresa, porque acho que todos são uma parte de uma engrenagem, né? O legal é que você não é só você que tem que fazer esse acolhimento. A sua missão, além de fazer o acolhimento, é passar essa visão para as pessoas que trabalham com você. Você sabe por quê, Amanda? Porque assim, anteriormente, eu fiz muitos anos essa missão de estar diretamente com as famílias. Hoje, com a bagagem que a gente tem, são 35 anos de atuação com pessoas. Eu amo gente, eu amo pessoas, eu amo lidar com pessoas. Então, isso também acaba que você se conecta melhor com elas. Então, hoje, eu lido com as equipes para poder proporcionar isso para as famílias. E cá para nós, quando eu estou nas empresas, eu sempre dou uma fugidinha e vou lá fazer esse acolhimento, e vou lá fazer uma cerimônia quando é possível, até para a gente não perder essa essência de estar perto das famílias, porque é isso que mantém essa chama acesa. E aí, Cris, voltando aqui para o propósito, nós temos uma causa.
Nós temos o porquê lutar. A gente não faz o que a gente faz meramente por... Não pode ser assim. Não. Porque se fizer assim, não faz sentido a gente fazer o que a gente faz. Então, se você consegue e deixar de falar para pessoas, para número, e falar para almas, falar para... Quando eu falo pessoas, a gente sabe que a pessoa, muitas das vezes, se a gente não vigiar, você acaba lidando com números. Mais um não é mais um. Precisa ser único. Então, é isso que a gente lida diariamente e hoje é o que me move, né? Na atual conjuntura é exatamente isso. E você tem alguma história, né, de alguma cerimônia que você fez ou participou e que realmente te tocou, que foi de marcante? São várias, mas tem algumas que são mais marcantes. Só de você falar aí, eu lembrei de uma aqui, que foi algo... A gente está falando de transformação, perfeito? Sim. Não simplesmente treinamento, não simplesmente cursos, porque eu não sou vendedora de curso, tá, Cris? Vou deixar claro isso aqui. Eu proponho, a minha proposta é transformação como pessoas. Então, quando você vai, especificamente falando de cerimônias, porque a gente atua também em todas as vertentes, mais uma vez, eu estava conduzindo, junto com uma equipe, sempre quando eu falar a Estael, ela é o conjunto, eu estou aqui representando, que a gente trabalha em unidade, né? A gente trabalha com várias pessoas, então uma equipe inteira é alinhada no mesmo propósito. Por isso que eu falo, quando você tem todo mundo no mesmo propósito, alinhado com aquela direção, com aquela missão, não tem como você não transformar. E aí, especificamente, respondendo a sua pergunta, foi um pré-cerimônia meio difícil. Quem trabalha no segmento sabe. Muitas vezes você pega famílias, às vezes, que estão passando por momentos difíceis, alguma questão, às vezes, de algum desconforto, alguma inconformidade entre eles. E a gente trabalhou com tanto empenho, com tanto carinho, com tanta verdade. E a gente conseguiu, ao final da cerimônia, uma reconciliação entre eles, pessoas que não se falavam. E não fomos nós que fizemos isso, foi através da ambiência que nós proporcionamos ao local, a transformação de ambiente. Lembra que somos transformadores de ambientes? Então, você consegue trazer esse ambiente de amor, ocitocina. Ocitocina é o hormônio do amor. Quando a mãe está tendo filho, então você consegue, mas você está indo longe demais, você está romantizando o assunto. Não estou. Estou falando daquilo que a gente vive, daquilo que a gente vivencia. Assim, outras questões também, que pode ser que não aconteça nada, mas você me perguntou algo que me tocou. Então, foi através não só da cerimônia, tá, Cris? Preciso falar isso. As pessoas que estão envolvidas nessa cerimônia, como é que elas estão lá? Elas estão inteiras naquilo ali? Ou elas estão ali com a mente passando a mão no celular, com a cabeça em outra questão? Então, as pessoas envolvidas, então o todo, a unidade, toda a entrega, é entrega. Se a gente está falando de transformação, a gente não pode falar de uma cerimônia como algo aleatório, mas é algo que precisa fazer sentido. Então, essa transformação e único para a família. Exatamente. Então, a minha experiência foi de reconciliação. Ao final, antes de fazer o fechamento da urna ali, outrora eles estavam... Não podia nem chegar perto, a gente sentiu. Ao final, aconteceu no familiar chamar o outro, e ali eles se abraçaram, foi transformador. A parte que tocou, né? Tocou a família naquele ponto, mas você sabe, que é o ponto-chave da emoção. É isso aí. Mas isso vai muito da pessoa que está intermediando isso, da equipe que está atuando isso. Está no momento de uma cerimônia, será que tem alguém acolhendo aquela família, está levando um copo de água, está vendo quem está mais vulnerável, está atento, é um lencinho que leva, e aí é o cerimonialista. São detalhes que faz toda a diferença. O olhar humano, porque a gente sempre tem que ter aquele pensamento, e se fosse comigo? Como é que eu gostaria que fosse? Então, é isso que a gente tenta, através da nossa entrega dentro das empresas, resgatar dentro das pessoas. Sabe? Porque muitas vezes a gente está no dia a dia, somos pessoas que passamos por situações difíceis, estamos feridos também. E aí a gente traz um pouquinho de refrigério. É o cuidado do colaborador para ele poder cuidar bem do Porque, de novo, o transbordo. Cliente. É o transbordo. Ele recebe e ele entrega. Sabe por quê? Ninguém dá aquilo que não tem. Exatamente. Né? Então, a gente trabalha com isso, ajudando pessoas a serem pessoas melhores. A gente sempre ouve isso. E, no fundo, é treinamento, tecnicamente, é curso, mas é transbordo. Dá a mão para a pessoa ali, de repente ela pode falar assim, Cristal, mas eu não vou conseguir fazer esse atendimento dessa forma, são aquela coisa das crenças, né? Enfim, a gente vai ressignificando isso, porque a nossa causa é acolher as famílias, é ressignificar aquele momento tão delicado, trazer uma leveza e fazer com que eles sintam, que eles consigam eternizar um momento
mais leve. A gente não tira a dor, mas a gente consegue aplacar um pouquinho, minimizar. Minimiza. É comum as pessoas, logo após o atendimento, seja ele de qual for, quando você cria essa conexão real, as pessoas vinham dar a mão, né, dar o braço, e ele fala assim, pô, se a mamãe estivesse aqui, ela teria curtido muito, era isso, cumprimos a nossa missão, estamos felizes. Não só, especificamente, né, para uma entrega pontual, mas uma equipe inteira estava alinhada no mesmo propósito. Então, quando lá na ponta, um sepultador, você ouve relatos maravilhosos, Cris, que eu quero honrar eles também, na ponta, quando ele está lá fazendo esse momento de colocar aquele ente querido, né? Final para descansar. Quando ele sabe o que falar, ele sabe, e muitos deles são sensíveis. Eles estão cobertos, às vezes, atrás de uma capa, se blindam. Mas quando você dá uma futucada, você consegue extrair o melhor. E eles conseguem ressignificar. Muitas vezes ficam invisíveis, né? Mas você consegue trazer eles. Mas também é um ponto muito importante. Por que a equipe toda tem que estar engajada? Porque pode ter ido tudo bem até sepultamento, deu errado, acabou tudo o trabalho que foi feito. Então, esse trabalho que você faz de comprometer de A a Z, vamos dizer assim, é muito importante. Perfeito. Né? E você falou aí do simples. Vocês falaram que o detalhe está no simples. E a gente consegue fazer o simples ser extraordinário. Muitas vezes a gente quer trazer muita complexidade, a gente quer enfeitar muito. Ok, a estrutura é maravilhosa, uma estrutura confortável, luxuosa, mas quem é que está lá atuando? Quem é a pessoa que está lá? Será que essa pessoa está fria? Será que ela está no automático? E muitas das vezes você pega uma estrutura, uma capela simples, mas com uma pessoa que está ali, sabe, com transbordo, olhando para aquela família com empatia, com compaixão, e ali ela consegue transbordar, ela consegue transformar, ela consegue acolher, inclusive, igual a gente estava iniciando aqui, Amanda, no silêncio. Exato. Esse acolhimento, sabe? E aí, quando você junta uma estrutura maravilhosa, com pessoas preparadas, né, totalmente envolvidas. Quando eu falo isso, gente, não tem a ver com absorvedor, não tem a ver em trazer peso, não. Tem a ver em ser de verdade, tem a ver de fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse com você, se fosse você. Então, precisa ser leve. E é muito assim, você fala que é leve, querendo ou não, a gente, inconscientemente, você acaba que absorve aquele momento ali. Mas um cuida do outro. Eu sempre falo isso, gente, nós precisamos cuidar um do outro. Nós, como equipe, como é importante a gente primeiro cuidar entre nós, para a partir disso a gente entregar, porque isso já existe no nosso dia a dia. Esther, você falando é algo que a gente não reflete, a gente não pensa sobre isso durante o nosso dia. A gente acorda, a gente trabalha, a gente cuida da família, a gente tem os corres com estudo, com trabalho, faculdade, faz tudo. Só que aí o que acontece? A gente entra nesse modo automático, né? Nessa correria atrás de tantos sonhos, de tantos objetivos, que acaba esquecendo do principal, que é aquele abraço da sua mãe de dia, que é aquele acolhimento. E quando a gente não encontra isso no nosso dia a dia, e é muito comum acontecer com a gente, até mesmo com o pessoal que está de casa, a gente acaba perdendo isso e esquece essa referência. Então, quando aparece alguém que tem esse propósito de resgatar essas coisinhas tão simplesinhas da vida, a gente relembra de onde a gente veio, a gente relembra quem realmente somos nós e quais são as nossas principais necessidades. Isso é muito importante. Perfeito. Muito importante. Perfeito a sua colocação, Amanda. E eu trabalho muito isso nas nossas experiências de treinamento e tudo mais. Sabe por quê? Me permite que eu possa contar uma experiência aqui rapidinho, dentro desse assunto. Quando eu comecei a lidar com essas pessoas, né, nesse ambiente, era tudo muito novo, né? Muito novo. E aí, quantas vezes, Amanda, você via, no momento ali da despedida, final, quantos pedidos de perdão? Nossa. Que nunca foi dito. Quantos eu te amo, que nunca foram falados, né? Expressados em vida. E quando a gente começa a atuar nesse ambiente, a gente é tratado. Como pessoas, você falou aí, no simples, nos detalhes. Porque na minha casa, Cris, anteriormente, a minha mãe é maravilhosa. Minha mãe é uma pessoa fantástica. Mas ela não foi criada nesse ambiente também do carinho, você pensa. Não, Ela tem 79 anos de idade hoje. Então, outra coisa que eu aprendi, nunca julgo um adulto sem saber a criança que ele foi. Sim. E aí, eu decidi, e eu falo decidir porque eu fui tocada, sabe, Amanda? Falei, eu não vou esperar
alguém querido, amado meu, partir, para eu, na beira, no momento ali da urna, falar algo que eu posso falar agora. Então, eu preciso quebrar isso. A gente não tinha essa ambiência do eu te amo dentro de casa com a minha mãe. Quebrar. E aí eu comecei, aos pouquinhos, conversar com ela. No início, ela ficava sem graça. Com sua mãe? Minha mãe. Hoje, ela reside na cidade de Vila Velha, do Espírito Santo. Beijo, mãe. Não sei se ela vai assistir. Vai sim. Com certeza. Mas eu te amo. A gente fala isso. Antes eu não conseguia falar. Olha como é que você trouxe um assunto. E aí, você não conseguia falar porque você não foi criada. Porque ela não foi. Não foi. Já com a minha filha o tempo todo, mas tinha essa barreira entre nós e entre as minhas irmãs. Mas a partir disso, a gente conseguiu quebrar. Hoje, a gente consegue já conversar. Eu estou residindo aqui em São Paulo, a gente consegue já ligar e falar, estou ligando para falar que eu te amo, para falar que estou com saudade. Ela me liga para falar também só o eu te amo, coisa que eu nunca poderia imaginar que isso pudesse acontecer. Então, eu quero aproveitar esse momento, se vocês me permitem. Posso olhar para essa câmera aqui? Pode. Se você está nos ouvindo aqui hoje, se você, de repente, não tem esse costume dentro de casa por várias questões, de falar eu te amo, de expressar a palavra de carinho para sua mãe, para o seu pai, para quem você quiser, né? Faça. É decisão. Perdoe quem precisa perdoar. Estael, você está falando porque não é com você. Eu sei do que eu estou falando. Porque a partir disso, a gente começa a desarmar alguns nós que nos impede de sermos verdadeiros e inteiros naquilo que a gente se propõe a fazer. Então, só faz. Você vai ver como é que você vai começar a mudar o seu entorno. E depois disso você consegue, no dia a dia, nas suas relações, você consegue ser uma pessoa mais afável. Eu tenho uma sobrinha que fala assim, poxa, tia, eu vejo você falando naqueles vídeos lá que eu sou brava. Pensa na moleque toda. Como é que é isso? Aí eu comecei a ficar atenta. Por que eu tenho que ser na minha empresa, nos treinamentos com as pessoas e a minha casa? E os meus amados? Por quê? Começar com eles, a começar a partir deles. Porque senão não faz. Isso é mudança, isso é transformação. Então, foi muito bom você trazer, porque é o simples. É onde você junta, né? Que a vida profissional e a vida pessoal, que é uma via, não é uma via de mão dupla, né? Ela é uma via que se cruzam e se fundem. Sim. Mas ela parte da casa mesmo. Por que você acorda cedo para ir trabalhar num emprego, às vezes, que você não gosta? Não é para sustentar a sua família, não é para dar o melhor? Aí você acaba chegando nesse caminho onde você conquistou e você esquece o motivo. E aí, quando você trouxe a questão de sustentar a família para dar o melhor, muitas pessoas são movidas por isso, sabe, Amanda? Mas, às vezes, na trajetória, descobre a causa maior. E isso tira ele desse lugar, às vezes, de já ir para o local querendo não ir, porque você muda a perspectiva, não de um trabalho por trabalho, mas um trabalho onde eu vou ajudar pessoas que estão passando pelo pior momento da vida deles. E, nesse momento, o meu problema ele se torna nada. Porque eu estou ali. E aí, a partir do momento que você começa a servir essas pessoas, porque a gente serve as pessoas, né? A todo momento. A todo momento. Então, quando você tem essa consciência, o seu dia vai ficando melhor, porque vai transformar. É uma retroalimentação, costumo dizer. Eu entrego e eu recebo. Olha que coisa maravilhosa. Então, assim, nós estamos aqui... Muito gratificante. Se todos os outros setores pensassem assim, eu tenho bastante experiência de, às vezes, de ir no médico e o médico nem olhar na minha cara direito. Isso é tão ruim, esse atendimento. Mas aí, nesse caso, porque aí é outra situação, né? Porque aí precisa virar uma chavinha ali, sair do momento... A perspectiva de mais um atendimento, de mais um paciente... Desculpa. Alguns médicos, alguns profissionais, né? Alguns profissionais já estão nesse modo automático também. Aqui eu não é nenhuma forma, uma acusação, sabe, Amanda? Mas é para trazer clareza e trazer consciência também, porque se eu estou no meu consultório médico atendendo pessoas, eu tenho ali um sacerdócio. Os médicos, você trouxe a questão do médico hoje. Então, a pessoa está com dor, a pessoa está numa enfermidade, por que eu não posso ter um atendimento mais humanizado, né? E não simplesmente ir direto para o assunto. Lógico, que às vezes o tempo é curto, são várias variáveis aí também que interferem. Mas já tendo um olhar humano, a gente sente. Fazer o outro sentir é o grande desafio. Porque acolher, falar, o discurso é lindo. Até romântico. As pessoas brincam comigo, Estael, mas você não estou romantizando. Eu vivo isso. Eu falo do que eu vivo. Não estou falando coisa que eu não vivia, porque eu sei que não dá para fazer. Eu sei porque eu fazia, a minha equipe fazia. E hoje tem várias pessoas fazendo. Então, é muito importante a perspectiva e você entender, aí, de novo, o propósito.
Porque aí muda seu olhar e aí você consegue fazer essa entrega de valor, de tocar as pessoas, fazer elas sentirem. Tem uma amiga nossa, né, Cris, que é a Luciane, nossa querida Luciane França, e ela sempre fala isso, e é uma frase dela, mas que eu sempre uso. Se eu não primeiro tocar em mim, primeiro, se não tocar em mim, não vai tocar o outro. Ele nem pensa nisso. Estael, mas é muito intenso o cemitério. Você vê lá, gente, a rotina, a demanda é enorme. Mas só quando você é ativado, quando você rompe, não tem como você voltar. Não tem a figura da lagarta, da borboleta. Quando ela rompe o casulo e ela vira borboleta, ela não volta. Não quero mais ser borboleta. Não tem como. Não. Então, quando você entende, não tem como você fazer um atendimento. Lógico que tem dias que você não está bem. Voltando, aí os coleguinhas do lado, os amigos, quando você está nessa ambiência, eles te dão conta de te dar um abraço em você. Só te perguntar, Cris, está tudo bem com você hoje? Isso já muda o dia da Cris, porque ela sentiu que alguém notou que ela não está bem. Então, só isso já vira uma chavinha nela, já faz ela se sentir melhor, faz ela se sentir amada. Cuidada. Isso muda tudo, muda o nosso dia. E assim, Estael, assim, hoje a gente, né, tá aí com o Guarda Digital, Sim. né? Que você que trabalha muito com essa questão das cerimônias, né? Já fez várias cerimônias, treina todo o fluxo de atendimento. O fluxo. Então, assim, o Guarda hoje ele está aqui para organizar, né? Porque não se fala, a gente não se conversa em casa, né? O que a gente estava se falando, ninguém se conversa a hora da sua partida e a gente também nem sabe quando a gente vai partir. E vai deixando de lado. E o Guarda veio justamente para a pessoa conseguir colocar lá todas essas informações. Então, o que você linka o Guarda Digital, essas informações que a pessoa deixa, essa organização que ela deixa e o carinho com a família na hora da cerimônia? Na realidade, na hora do preparo. Da entrega, né? De finalizar isso tudo. É outra fase, né, Cris? E você? A família, sim, ela vai estar... dilacerada, sem cabeça, mas com o dever cumprido que está sim, que tá fazendo a homenagem honrou, E aí você disse bem, as pessoas correm do assunto, as pessoas não querem falar. E é por defesa. É como assim, eu não quero falar porque isso me traz dor, porque aí tem aquela coisa de que senão atrai. Não vou falar, porque senão atrai. E como é importante você já deixar tudo organizado, isso já sana uma dor pós. Porque olha a quantidade de transtorno que a família tem quando não se tem tanta informação. E pouco tempo, né? Pouco tempo. Então, quando você tem um trabalho desse, tão lindo, que o Guarda Digital entrega hoje, porque é acolhimento, isso é cuidar da família até do pós. Então, eu vejo isso como algo extremamente relevante e as pessoas pararem um pouquinho para pensar e conversar entre si, porque realmente nós não temos controle da próxima hora. E não pensar, não vai acontecer. A gente se preparar, gente. E é tão simples, mas... Não, eu vou dizer simples, não é fácil. É simples, mas não é fácil. Porque as pessoas olham para esse assunto cheio de tabus, cheio de medo, né? Então, é importante, igual a gente está aqui nessa mesa conversando, é uma forma também de trazer, levar clareza, né? É uma forma disruptiva da pessoa olhar para esse assunto com mais leveza, entendendo o quanto que é importante se organizar com antecedência, para evitar uma dor maior. Então, hoje, eu vejo o Guarda Digital exatamente com esse legado, com essa missão de sanar essa dor pós, né? Você falou da sua experiência, né? Ali, uma das suas experiências que foi ajudar as pessoas da mesma família a se reconciliar, né? E ali, naquela sua atitude, você... como que eu posso dizer? Você fez o legado daquela família continuar. Não morreu ali naquele momento. Perfeito. Aquele momento que poderia ser um momento de morte, de fato, se tornou um momento de continuidade, né? De legado, de eu vou preservar a minha família, eu vou preservar a nossa história. E até de novo ciclo. Que outrora não falávamos, mas aquela partida, né? Aquela ruptura ali trouxe para nós uma nova As pessoas não querem novos ciclos, elas não entendem que isso é importante. A gente é feito de fases. E elas, às vezes, têm muito medo de ir para uma nova fase e fica se apegando à fase agora. Por isso que eu creio, né? Que é por isso que muitas vezes ela tem o medo de perder alguém. Porque ela não sabe o que vai vir depois, se ela não conseguir lidar com aquilo. É o medo do desconhecido, né? E é isso que faz as pessoas não quererem tocar nesse assunto. Sim.
Porque, e é Simples. natural. Eu estou muito dentro de avião, né? Então, eu estou lá dentro do avião e as pessoas, eu sento, fico lá plena. A minha palavra da vez é plenitude, tá, gente? De que houver, fiquem plenas. Sempre plenas. E eu fico lá, sentadinha, as pessoas conversam e perguntam, né? E aí, o que você faz? Aí eu vou devagarinho, fico colocando o gato no telhado, não é assim? O gato subiu no muro. Não, a gente trabalha com atendimento. Aí tá. Aí fico olhando, legal, legal. Mas a pessoa que perguntou, mas como assim? Aí que é especificidade. Aí você vai e fala. E aí já você sente na hora uma rejeição, você sente na hora... Que é o ai credo. O clima cai, ai credo. Mas só que nós estamos falando com pessoas que têm propósito. Quando você tem propósito, até a hora dessa fala aí, o Amanda e Cris, você consegue virar a chave e fazer com que as pessoas até se emocionem, sabia? Stael, que coisa linda. Nossa, eu não sabia que era isso. Porque se você for falar atendimento por atendimento, gente, todo mundo faz igual. Sim. Só que eu tenho visto pessoas se levantando, e a Guarda Digital também vou colocar nesse inteirinho também, para fazer a diferença. Nós nascemos com um propósito, cada um de nós. Então, quando a gente entende isso, você começa a fazer a diferença aonde você estiver. Indiferente se é trabalho, se é convívio social, a forma que você coloca, que você comunica isso, até atrai pessoas. Já me peguei, muitas das vezes, dentro do aeroporto, com 3, 4, 5, 6, e as pessoas vão querendo saber. Mas o quê? É a forma, é a leveza que a gente consegue trazer para um assunto que não é um assunto que todo mundo quer falar. Na realidade, ninguém quer falar. Então, a gente vai junto com outras pessoas, junto com você, Cris, com tantas outras pessoas do nosso setor que tem feito, né, muita diferença, com propósitos específicos, feito, nossa, muito disruptivo. Então, é um trabalho que a gente tem visto, várias pessoas se levantando em vários estados do nosso Brasil e fazendo essa diferença para ajudar as famílias a ressignificar esse momento. E o Guarda Digital também tem se levantado nesse tempo conosco. Sim, isso é muito importante. Porque a nossa proposta é realmente essa, né? Sim. É você deixar o cuidado, toda a organização, para quem fica. Perfeito, né? Exatamente. É o que eu falo, é uma forma de amor. De cuidar, né? De se importar. Porque, exatamente. A gente se colocando no lugar, você lia mesmo, quando meu pai faleceu, a gente não sabia de nada dele. Absolutamente nada. Aí é um tal, você tem que abrir armário, você está naquela situação ali já de luto e não pode demorar muito, porque tem prazo. No dia seguinte, você tem que sair descobrindo, abrindo pasta e pegando banco. Então, enfim, senha de bancos e você fica, nossa, como seria mais fácil se eu tivesse isso organizado para, de alguma forma, minimizar e sanar essa dor, porque sana nesse caso aí. Né? Porque os prazos são curtos, né? Tanto nas decisões que você tem que tomar na organização do funeral, sim, que são muitas e pouco tempo. E decisões, né? Tem que tomar decisões. Decisões únicas. Não tem como errar. E se errar... é a última oportunidade, né? Porque a gente sempre fala isso, né? Para poder você fazer uma despedida digna, você cuidar daquele momento ali, indiferente o que aquela pessoa foi ou não em vida, mas foi um pai, foi uma mãe, é um tio, é um filho. Foi alguém especial. É algo especial. E então é importante E fora isso também, a gente sabe que depois, né? O depois... sepultou, o pós. Aí a gente tem toda a questão da burocracia. O que eu vou fazer agora com os documentos, com o inventário, com banco? Perfeito. O que eu faço? Sim. Então, essa a proposta do guarda também. É um abraço, sabia? O pós, deixar tudo organizado para esse pós. Isso é um abraço para a família. Porque é duro, é triste. Sim. Né? Eu perdi meu pai assim... Ele trabalhou num dia, no outro eu estava velando ele. Então, foi... E depois? O que eu faço? Tem que vender o caminhão, tem que fazer entrada. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? E muitas vezes as pessoas não são orientadas. E dependendo de quem elas encontram pelo caminho, elas são mal orientadas. E aí a dor se torna maior. Então, quando você tem... no caso, a Guarda Digital, para poder organizar isso e direcionar de forma acolhedora, com cuidado, é extremamente importante. Stael, pensando no seu trabalho e na importância que você tem, a gente sabe que tem pessoas que assistem a gente, que estão passando, às vezes, por um momento de luto, ou já
perderam um familiar, mas ainda enfrentam, de certa forma, não tão resolvidas com aquela perda. Você tem alguma, não digo dica, porque fica muito vago, mas você tem alguma informação de como lidar com isso? Alguma orientação de como lidar melhor com esse momento? Mesmo que já tenha passado muitos anos aquele luto, a pessoa ainda sente. Toca no assunto, a pessoa ainda fica mal, ela fica sentida, ela fica, sabe, mexe com ela. Então, ela ainda está com aquela dor. No seu trabalho, como que você vê isso? Que orientação você dá para essa pessoa? Aí, só para eu entender, nesse caso, a pessoa já passou ali. Isso, ou ela está passando pelo... Isso, é o pós. Porque o guarda é muito isso. O guarda, ele tem o propósito de cuidar do pós-vida. Então, ela já fez todo o processo de enterrar o familiar dela, toda a burocracia ela já resolveu, já está resolvido. Só que no coração dela, no interior dela, ainda tem alguma coisa que não foi resolvido. Porque, na verdade, o luto é muito pessoal. Né? Sim. Ele é único, né? Cada um tem a sua um... forma de reagir. Sim. E aí acontece que, ao invés dela estar vivendo aquele momento, o luto dela, ela está resolvendo burocracia. Quando era para ela estar vivendo isso. Então, agora que ela não viveu, você tem alguma orientação sobre isso? Como vencer o luto? E o primeiro ponto, Amanda, é importante, assim, e aí eu trago assim, essa vivência para a família, né? A família respeitar e olhar e não invalidar aquele momento. Porque muitas pessoas, às vezes, eu sou resolutiva, vamos supor que Cris é minha irmã. Eu resolvi bem e Cris ainda não. Então, a gente precisa ter esse olhar de empatia e entender que cada um é cada um. Cada um tem uma forma de elaborar, né? Elaboração do luto, de ressignificar. Então, é importante, primeira coisa, a família se unir, criar essa unidade não só por causa, mas até continuar, manter, é o momento de você trazer algumas reflexões também e manter. Muitas das vezes, a morte, ela une a família. E aí passa o tempo, acaba que dispersa. Então, é importante ter esse entendimento de estar junto, se é possível, ser uma família que você consegue ter essa liberdade, porque pode ser que sim e pode ser que não. Cada caso é um caso e está tudo bem também. Então, é importante ter esse respeito, a pessoa se conhecer, sabe? O autoconhecimento é importante. Buscar se conhecer, sabe? Entender as suas emoções. Os grupos de apoio é importante. Grupo de apoio, quando eu falo, de repente, na comunidade, os amigos, a paciência, o poder chorar, o poder ter a liberdade de chorar sem ninguém, de alguma forma, julgar. Então, se ela tem esse lugar, nesse lugar, para ela poder, sabe, colocar ali o coração dela e falar e expressar aquilo que está interno, porque é uma forma de cura. E ela também, se ela tiver alguma espiritualidade importante, também nesse caso eu falo, não estou falando de religião, cada um tem o seu sagrado. Então, uma forma de fé, a fé, ela ajuda muito também você ressignificar, trazer uma esperança, né, para um novo ciclo. E, se de tudo não conseguir, é importante a gente procurar os nossos profissionais. Nós temos aí tantos psicólogos, né, terapeutas, grupo, né? Formados, grupos, que são pessoas preparadas para direcionar as pessoas. E pode ser também que não precisa nem chegar no ponto de uma depressão, até antes mesmo, porque você já previne como é que eu vou dizer aí, uma situação pior. Então, você tem várias vertentes e a gente tem pessoas preparadíssimas que dão a mão, que estendem a mão, que acolhe, que ajuda a curar esse momento, porque é um momento de cura. Entendendo que a ferida, na realidade, é uma ferida que dói, mas com o passar do tempo e com o devido cuidado, né, com o devido abraço, apoio, ela vai se tornando, ele vai amenizando um pouquinho. Mas em datas comemorativas sempre vem aquela lembrança. Então, é algo, mas já está um pouquinho mais ressignificado. Não dói tanto, porque fica aquela saudade que você já lembra e é o momento de lembrar com risos, com sorrisos, com lembranças agradáveis. E lembrando mesmo, aí é o momento de lembrar do legado, daquela frase que ela fala, você lembra, fulano, se a mãe estivesse aqui, ou se fulano estivesse aqui, quem ela ia falar agora? Então, aí é o tempo, né? É o tempo. Então, a minha dica é dar tempo ao tempo e não ficar recluso, sabe? Procurar tempo ajuda. É o senhor de tudo. O tempo é o senhor de tudo. Procurar ajuda. Porque tem pessoas que não pedem ajuda, você sabia? Sim. Então, procurar ajuda. Se cuidar também. Então, é importante isso. Porque vai um ajudando o outro a ajudar a ressignificar. Não é fácil. Não é fácil. Mas é possível quando você está cercado aí com essa rede de apoio. E é importante. Né? Importante demais. E assim, uma coisa também é o luto, né, de uma pessoa que conviveu com você,
E outra coisa é aquele luto silencioso, né? É. De uma mãe que perdeu uma gestação. Também. E esse luto não é reconhecido. Não é. Né? A gente, Não é. Validando. E eu gente, tive a oportunidade de estar com essas mães, sabe, Cris? eu sou uma dessas mães também. Então você vê. Que Teve uma experiência assim, Cris? Sim, eu tive uma eclâmpsia, na verdade, né? E perdi minha filha. Quantos eu estava meses? entrando no 7º mês. Você vê, já estava Já em estava estado tudo avançado, preparado, imagina já. só. Já Né? estava tudo preparado. E aí é um luto meu, só meu, É. porque aí todo mundo fala assim, Você nem não viu, nasceu. Você nem viu. Não nasceu. Ela não valida. Não né? valida E é algo, a gente está conversando sobre isso aqui, quem ouvir esse podcast já vai, de repente, olhar para essa pessoa, se acontecer, com outro olhar. Porque a gente precisa validar. É um Sim. filho, é uma filha. Se você tem 5 filhos, né, 4 e 1, de repente, né, não partiu, são 5. Eu estava com uma mãe, no final de semana passada, e ela estava com uma bonequinha no cordão. Mas essa bonequinha, ela não estava mais. E ela, você está aí, a coisa mais difícil que eu sinto é não poder falar da minha filha, porque as pessoas invalidam. E aí eu quero falar, eu quero chorar. Eu falei, então vamos falar, me conta como é que foi. E aí aquele momento foi um momento primoroso, assim. Isso da gente ouvir, deixar a pessoa falar, deixar a pessoa chorar, validar. Porque com o tempo também ela vai ressignificando, com o tempo ela vai elaborando, sabendo que um filho ele não substitui o outro. Não. E aí a gente vai ajudando, estendendo as mãos, né, para essas mães. Então é tão importante a gente poder abraçá-las nesse momento, não só no momento, mas o pós também, que é a questão dela saber que tem um filho, tem uma filha. Olha isso. Vai para 27 anos. E você nunca esquece, é um não, filho. Era tem menina, a Júlia. Júlia, né? Com Júlia. Júlia. E tive 3 filhas. É isso aí. 3 filhas. É importante, ó. Você tem 3. Tenho 2 vivas, tenho 3. E veio a Júlia com algum ensinamento ela deixou, com algum propósito, que ela não vem em vão. Impressionante isso. Eu sempre estou, né, às vezes, dentro de cemitério. A gente pensa na mulher que gosta de estar dentro de cemitério. Nunca pensei que eu fosse falar isso na minha vida, mas é verdade. Eu não posso falar nada, eu sou igual. Eu gosto de estar dentro de cemitério, dentro de funerária. Sabe por quê? É a oportunidade que a gente tem de ajudar pessoas. Então, se você quiser, minha filha, se você quiser me fazer feliz, lógico, eu falo isso com muita responsabilidade. Não estou falando isso com morbidez, com nada de peso. É uma oportunidade que eu tenho de ser uma pessoa melhor e de ir lá ajudar as pessoas. Eu estava no cemitério, a gente, às vezes, nos finados, a gente está contribuindo, né? E aí você vê um mix, várias pessoas com a mesma dor. Aí, no caso que a gente está falando aqui, com essa dor, com culpa, com sentimento de culpa. E aí, nesse momento, a gente está ali junto com uma equipe inteira. Vocês pensam, como é que a gente ajuda? Olha, gente, pessoas às vezes têm 10, 12 anos, você está lá, no momento, às vezes é um evento, uma celebração de uma missa, de um finado, você entra falando algumas coisas, uma palestra ou outra, com uma equipe toda cuidando ali, você consegue ajudar as pessoas até a ressignificar culpa. Você não é psicólogo por enquanto. As pessoas até acham que eu sou psicóloga. Sabia? Se você é psicólogo, eu falo, acho que pela experiência, assim, lógico, gente, que não tem informação e tem uma irresponsabilidade eu falar isso, mas a gente aprende a lidar com gente. Então você começa a perceber e ajudar ela de alguma forma. Não só lidar com gente, lidar com a dor de cada das pessoas. Né? Lidar com a dor. Você falou tudo, Cris. Porque lidar com pessoas, nós estamos aqui, nós estamos conversando. Todo mundo num momento aprazível, agradável. Você pegar uma pessoa que está num momento de ruptura, de perda de lembrança, muitas das vezes, de repente. Então, é um momento que você atua ali na dor e consegue ajudar ele. Olha, de verdade, Amanda, no dia que tiver uma oportunidade, vamos juntas, Cris. Calma aí, ajudar elas a ressignificar. Você sente no olhar da pessoa o tanto que ela ficou grata. Às vezes uma palavra, um olhar. Vocês estão vendo que eu estou conversando aqui toda mansa aqui no microfone? Essa é a Estael, quando eu estou lidando com essas pessoas. No dia a dia, você vê como é que isso é forte. Olha, nada intencional, nem tinha programado falar isso. Eu estou conversando aqui, olha a voz, a suavidade da voz, tudo conta, a gente está falando de detalhes, para você lidar com a família que está passando por um momento desse. Se eu chego falando o jeito Estael de ser, que Estael já foi dama de ferro, acreditem. Toda espalhafatosa, toda desastrada, sem um pico de cuidado, sem olhar para a dor dela, eu posso trazer barulho, eu posso trazer um momento, em vez de trazer alívio, trazer... Mais peso. Mais peso. Então, tudo conta, Amanda. Você vê como é que
é significativo? Tudo Então, acolhe. tudo é para acolher. O olhar nos olhos, tudo. Porque o olho, gente, é a janela da alma da gente. Estou conversando com a Cris aqui, eu estou olhando nos olhos dela. Estou sendo assim, é ser verdadeiro, é ser inteiro, é ser de verdade. Não é um ator, não é uma atriz. É o ser humano. Entendeu? E é isso também. É isso que conecta. Que né? conecta. É aquilo que a gente sempre fala. Não adianta chegar uma pessoa fake, fingindo alguma coisa. A pessoa sente. A gente pega e a gente acaba não se conectando com ela. E muitas das vezes eles voltam procurando e aí trazem um carinho, um presente, um doce, porque se conectou e nunca mais ela vai querer ser atendida pela Amanda, é a Cris. Ela gostou da Cris transformou o dia dela, tirou a dor não, mas trouxe uma leveza para aquele momento, ajudou ela a ressignificar. Isso é ser inteiro, isso é ser de verdade, isso é cumprir propósito, sair da perspectiva de atender por atender, de fazer uma cerimônia por fazer, mas você transformar. É isso que você que traz essa ambiência de cuidado, de transformação. Entendeu? E trazendo para o guarda mais uma vez, que foi algo que me chamou, uma das coisas que me chamou a atenção é isso. Eu achava que o guarda digital era só um aplicativo para eu fazer testamento e perpetuar o meu patrimônio. Sim. Só que eu não tenho um patrimônio tão expressivo ainda não, vou ter um dia. Mas eu ainda não tenho um patrimônio expressivo, então eu falava, não é para mim o guarda. Não tenho nada para deixar para ninguém. A não ser um celular e algumas coisinhas assim. Mais um aplicativo. Exatamente. Só que aí vem o guarda e fala, não, seu patrimônio é muito além do que o seu dinheiro. É muito além. Então, essas coisinhas é que me pegam, que pega a pessoa que está realmente, que tem essa necessidade de deixar muito além do que um dinheiro, uma casa, um imóvel, um carro. Ela quer deixar ali a voz dela, quer deixar um conselho. Sim. Ela quer deixar um vídeo. Cara, é muito legal isso. É um isso. pedido, é um último pedido. É um legado que ela não quer que se perca. E a hora que ela tem ele para deixar, de repente, uma chamada para um filho, para os filhos. E isso muda tudo pós. Sim. Dependendo do que ela fala ali, já muda. E até, assim, é importante mais isso, Amanda. É muito importante. Esse propósito do guarda digital, sabe? Sana uma ferida aberta. Sim, vai além de deixar dinheiro, vai deixar vai além do aplicativo. Exato, é só mudar, muda a perspectiva. Acolhe, né? Eu sempre falo, gente, vamos mudar a perspectiva do olhar. Porque se for olhar para o aplicativo, você tem quantos aplicativos? Milhões. Mas qual é a causa do aplicativo? Qual que move toda a equipe que está por trás aí do guarda digital? Então, é cumprimento de propósito. Não é simplesmente fazer por fazer. Né? Lógico que tem toda uma questão interna também aí, burocrática, administrativa, técnica, todas as empresas têm, mas tem pessoas que se importam com outras pessoas, né? que quer ajudar, acolher nesse momento tão transtornante, né? Isso é importante demais, é transformador. É muito bom. E o guarda respeita o seu tempo. Então, você não precisa, ele não vai te obrigar a resolver essas questões nos momentos piores da sua vida. Ele vai respeitar o momento que você esteja ali consciente do que você realmente quer deixar, do que realmente você quer perpetuar. Então, o guarda respeita o seu tempo. Você vai expressar ali de forma individual, né? Você vai colocar ali porque aí você consegue colocar coisas, né? Difícil você quando você na frente de um filho, ou mãe, ou parente, e aí você não consegue realmente expressar os seus desejos, né? E mesmo porque quem está ouvindo vai ter uma barreira, vai ter um... às vezes poder falar assim, mãe, não fala sobre isso, não. Pai, não. E ali ali no guarda, realmente a pessoa vai conseguir colocar o seu eu mesmo, meus desejos, meus puros desejos que eu quero. E aí eu tenho uma posso fazer uma pergunta em cima disso? Claro. Tipo assim, a família não precisa necessariamente ficar sabendo que tem esses, ou sim. Na verdade, como é que ele funciona, né? Então, o usuário, ele faz um cofre digital totalmente criptografado. Então, dentro do guarda, ele menciona lá, ele nomeia 2 executores. Sim, né? Mas a família, ela é surpreendida, o pós, ou ela sabe antes que existe essa Não, ela acaba sabendo...
porque ele pode Perfeito. divulgar Sim. que tem o guarda digital, que tem informações lá guardadas. Mas o que está lá que dentro, tem... ela não sabe. Não, ela não sabe. Só depois. Só depois. Por quê? Porque os executores, eles não têm acesso também às informações. Sim, sim. Eles só vão ter acesso às informações quando eles liberarem a chave de acesso e o beneficiário entrar com a chave dele e colher as informações. Por exemplo, lá pode ter um testamento vital. Sim. O que eu quero no meu final de vida, onde eu não posso mais opinar. Então, esses executores, eles já são mencionados. Você concorda em ser executor da pessoa? Por exemplo, eu tenho meus executores. Então, eles receberam um e-mail dizendo... E eles aprovaram. Se eles reprovassem, eu teria que nomear outro executor. Então, eles sabem que existem informações ali importantes. Então, quando eu estou no fim da vida e eu não tenho mais como opinar sobre Sim. que tipo de tratamento que eu quero, se eu quero transfusão, se eu não quero ressuscitação ou não, ali já está registrado. Ali é um Perfeito. documento que se registra até em cartório, que a gente tem um link no cartório online, onde lavra esse testamento vital. E aonde os executores estão ali justamente para executar os meus desejos finais. Perfeito. Né? Uma doação de órgãos, Sim. ou eu quero ser cremada. Então, ali estão os meus desejos finais. Perfeito. Excelente. Isso ressignifica tudo. Sim. Ô, Stael, fala um pouquinho mais como que é o seu dia a dia. Você já teve alguma experiência de alguém chegar, ter um encontro com você, né? Uma experiência com você e falar, cara, é tudo diferente do que eu sempre imaginei. Porque na minha cabeça, eu sempre falo isso aqui no podcast, a minha experiência com cerimônia, com como é que fala? Cerimoniais? É assim que fala? Cerimoniais, é. Isso. A minha experiência era aquelas de filme. É algo triste, é aquela música fúnebre, aquela vibe bem down, que eu não aguento mais estar aqui, eu quero ir para minha casa tocar minha vida. Como que é o dia a dia? Você já teve uma experiência de alguém que chegou até você e falou, caramba, você mudou. Essa realmente foi uma grande experiência para mim, um grande fechamento de ciclo. Tem alguma coisa assim que você possa falar? Várias vezes. E, de novo, né? Porque não é uma festa. Não. Como eu não vi, não. Então eu quero saber como que na é, de fato. Na realidade, é o trabalho de toda uma equipe envolvida novamente, né? E, principalmente, às vezes, cidades pequenas, que quando você vai fazer, vai de repente, implantar um serviço de cerimonial também, a própria sociedade um pouco que rejeita no primeiro momento, porque eles não sabem como é. Tudo que é novo, Amanda, dá um desconforto. Mas a partir do momento que as pessoas começam a ver, a entender, a sentir, e aí elas começam a querer. É aquele negócio lá. Como é que aquele negócio? Porque não sabe falar, eles falam assim, porque transforma. Quando é feito de verdade, quando é feito com coração ali, transforma. Então, assim, eu já lidei com várias pessoas que... tem uma pessoa que ela tinha trauma de sepultamento. Ela falou conosco antes, me lembrou agora, que ela não ia de forma alguma para o sepultamento, porque ela tinha um trauma, era o sepultamento do pai dela, e ela não estava se sentindo confortável, porque ela estava com medo de passar mal. Resumindo, ali o trabalho, não só da cerimônia, o acolhimento que foi feito, lembra? De toda uma equipe junta. O cuidado, e principalmente ali no final, né? Que a gente fez a cerimônia, que a gente fez todo um cuidado na hora de fazer o fechamento da urna, enfim. E aí, naquele momento ali, ela entendeu, virou uma chave, no sentido de que era importante ela ir para honrar o pai até o fim. E aí, quando terminou a cerimônia, porque ressignificou, transformou de uma tal forma, ela falou assim, Stael, eu vou no sepultamento do papai. Ele gostaria que eu fosse. E eu vou. Então, ela foi extremamente, foi cura. Olha como é que... Mas você está indo muito, muito profundo, esse negócio de cura. Gente, isso acontece de forma muito natural quando você tem equipes. Quando eu falo envolvida, de novo, não é o peso, mas que tenham cumprindo missão. Se a missão da minha empresa é acolher, eu tenho uma cultura na minha empresa, que é acolher, que é cuidar, é ser uma referência. E aí aquela coisa, né? Até que ponto a minha equipe sabe disso e trabalha em prol de cumprir essa missão. Então, voltando aqui, ela foi no sepultamento e no outro dia, fomos surpreendidas, ela me procurou lá no memorial, ela voltou, teve o trabalho de voltar para contar a experiência dela. Ainda gravou um depoimento sem a gente pedir. Olha isso. Mudou. Você vê tudo, porque a pessoa não quer falar, depois acontece, Uma a pessoa não quer te encontrar. né, na verdade. É uma transformação da vida dela.
né? Aí, normalmente, qual é a reação das pessoas? Não querer te ver, porque você vai remeter uma lembrança ruim, triste, dolorida. E aí você... É uma ferida, né? E isso acontece, assim, não vou falar com você que é sempre, mas muitas vezes, a mãe das pessoas procurarem, às vezes, os cerimonialistas, e aí eu falo... Os demais, os grandiosos cerimonialistas que nós temos espalhados aí nesse Brasil inteiro, que faz com amor, que faz, sabe, com entrega, as pessoas voltam para agradecer e querem depois, pedem a carta também, né, com uma lembrança, e marca, não vai esquecer daquela pessoa nunca. E de alguma forma também a gente se sente pertencente, e é algo que eu falo para vocês. Quando eu me conecto com a família antes, hoje não mais, né? Porque eu não atuo diretamente, mas quando acontece algum treinamento, eu estou atuando, se eu fizer aquele momento daquela conversa com a família, que é o momento que a gente tem para colher as informações, ninguém me tira aquela cerimônia, minha filha, porque você se conecta de tal forma, você consegue vislumbrar aquele pai, aquela mãe, e ali você consegue ser a voz daquela família ali, de forma mais real. É como se fosse um dever que tem que ser cumprido. É um dever. E aí a família se sente representada também por você, porque ela sente verdade. Aí... É porque quando você tem esse dever e você entra com uma cerimônia acolhedora, você faz parte da família. Você é a voz da família. Você já está lá, da família. Você é a voz da família. Então... É que às vezes eles nem sabem expressar, né? É nesse momento que... E aí que você tem o cerimonialista ou a equipe de cerimonial memorável, de novo, memorável. As pessoas não vão esquecer. Aí que entra. Muitas vezes ressignifica até o quê? A morte. Ressignifica a morte. A próxima morte, ela não vai ter aquele negócio mais. E até mesmo... Aí eu estou falando de cerimônia, a hora de fazer uma... Vou falar a palavra remoção, eu não gosto dessa palavra, tá, Cris? Mas tecnicamente remover. Como é que é remover? Remover fulano, remover ciclano. Como é que remove? Me lembra remoção, removedor. Eu Israel, uma coisa descartável. É isso. Então, hoje, a gente já consegue não remover, mas buscar a Dona Maria, buscar o Senhor José. Quando você chega com uma comunicação dessa com a família também, você já começa desde o início a levar esse momento de acolhimento. E aí você consegue trabalhar até a entrega da cerimônia com essa delicadeza, entendeu? Aí você vê os rapazes, as moças, os sepultadores, todos que trabalham nos setores, passando esse bastão, que não pode cair. Porque se cai, você tem que recomeçar. É como aquela corrida, né, do bastão. É isso aí. Então, isso é maravilhoso, é fantástico. E eu amo o que eu faço. Eu amo estar aqui com vocês, conversando, estar com as pessoas, ajudando pessoas. E também aprendo muito. Aprendo muito no dia a dia. Isso é muito bacana. É exatamente muito. Isso. O nosso objetivo, o nosso propósito é tirar esse ai credo da partida, né? Desse adeus e ressignificar, trazer novas experiências. Perfeito. Tá mudando até mesmo a mim mesma. Então, tá vendo? Você quando você começa... porque, assim, as pessoas não sabem que existe, né, um mundo atrás de um cemitério. E volta né? àquilo que eu falei. A gente espera, às vezes, que a gente seja acolhido. Seja no hospital, quando a gente vai buscar um médico. Às vezes na escola também, que é onde a gente tem ali uma oportunidade de aprender. E, às vezes, a gente não encontra. Quantas vezes eu já tive professores que não foram pacientes comigo, que não me explicaram. Isso refletiu no meu... feriram no seu caminho. Refletiu no meu caminho. Eu tive ali uns certos bloqueios com algumas matérias, por exemplo. Ou no hospital, quantas vezes eu deixo... A gente vê isso muito em pessoas que moram em outros estados, né? Que tem medo de ir em hospital. Quantas pessoas, homens que já morreram traumatizados. É isso que eu quero dizer. As pessoas evitam certos lugares porque tiveram experiências ruins com os atendimentos. Sim. E onde eu supostamente encontraria uma experiência ruim, que é nessa partida, é onde mais eu vou ser acolhida. E isso é transformador, é muito bom. É transformador. E você me permite, Cris, só para eu... desconstruir aqui, de repente, um pensamento. Muitas vezes eu ouço assim, Esther, mas a minha empresa não é uma instituição de caridade. Eu já ouvi isso, tá? E aí, claramente, quem fala isso, você já consegue entender também, muitas das vezes, assim, o interior. Né? De novo, ninguém dá aquilo que não tem. E aí, não é questão de ser uma instituição de caridade. As pessoas ficam muito preocupadas com o resultado. E nós precisamos preocupar com o resultado, porque, gente, olhando essa parte fria, né? Mas olha o quanto de colheita que você faz a partir de um movimento diferente. Olha que você está gerando, você está plantando algo
diferente. Você consegue um resultado que você nunca poderia imaginar a partir do momento que você começa a fazer as pessoas se sentirem abraçadas, acolhidas, que elas sabem que elas não estão sozinhas, porque a equipe do Guarda Digital estão com elas. Sim. Ela sabe que depois disso ela vai ter o Guarda Digital para poder alcançar, abraçar, direcioná-la. Né? Isso. Ela vai se sentir segura. E aí você trazendo isso para dentro das empresas, do nosso segmento, então, como isso é importante, isso vira a chave, isso pelo contrário, isso atrai muito mais resultado. Então, não é questão de ser instituição de caridade ou não, de romantizar assunto, não. É cuidar de uma ferida aberta, de ser humano. E isso você colhe. Aí a gente tem que decidir se eu quero fazer uma colheita pequena ou se eu quero fazer uma colheita grande, porque você planta e você rega e você colhe. E aí a decisão é de quem está trabalhando com isso. Então, eu quis trazer isso aqui, porque quem ouve e trabalha no nosso segmento fala, mas não é assim o dia a dia. Eu sei que não é, porque eu já lidei com isso, eu sei que é corrido, eu sei que os meninos amanhecem correndo, os sepultadores mesmo lá, os meninos, os agentes, nossos queridos agentes, é forte. Então, como que vai? Como é que tem que pensar nisso? Tem que ir lá, a família está com pressa. Ok, mas tudo é o simples, é o detalhe, sabe, Amanda? Sabe, Cris, que faz essa transformação acontecer. Então, é possível. Basta querer. Se você decidir que quer, você consegue trabalhar a equipe inteira, virar essa chave, depois ninguém te segura. Acabou. Aí é só totalmente correr pro abraço. E a Guarda Digital está fazendo isso. Exatamente. Está sendo disruptiva aí nesse momento. Parabéns aí pelo trabalho, viu? Obrigada. Maravilhoso. A gente está aí nessa caminhada aí, e trazer isso para o setor, sim, né? Importante. Que eu acho que é muito importante. Muito importante. Quando eu e o Cid, a gente conversou e ele apresentou esse projeto, eu falei, tem tudo a ver Perfeito. com o nosso setor. Sim. E a gente está aí para trazer isso para a população também, esclarecer para a população que ela tenha a possibilidade dessa organização de uma forma muito simples, né? Apenas um clique lá, contrate simples. O Guarda Digital. É muito simples. Gente, não é caro. Não é caro. Não. Pelo que o guarda proporciona, né? Todo esse cuidado que ele proporciona, né? É a solução, né, Cris? Exatamente. É uma solução. Então, a percepção de valor é alta. Então, estamos aí, acabou gente, já? É isso. Vamos passar aqui a noite inteira conversando. Dá pra falar bastante. Tem muita pauta tem bastante. Não, mas que bom. Amanda, tem mais alguma... Por mim. A não ser que você queira falar. A gente fica aqui 3 horas, 3 horas de podcast. Eu sou não dá muita liberdade, não, que eu sou conversativa, hein? Muito conversadeiro, mas olha, de coração, estou muito feliz. Obrigada mais uma vez, receber você. Cris? Obrigada ao Cid também pela confiança, né? Porque é uma responsabilidade estar aqui. E isso é união de propósitos, né? Sim. É importante a gente estar fortalecendo isso no nosso segmento. Quem sai ganhando, todos nós saímos ganhando. Saímos então, ganhando. Nosso Obrigada. intuito é trazer essas informações para a população que eles não sabem. Sim. Né? Por exemplo, o cemitério é só para sepultar? Não. É um lugar de acolher, de guardar os seus tesouros. Memórias, guardar seu legado. Isso, exatamente. Né? E por trás disso tem todo um trabalho, né? Que você é uma das profissionais que presta esse tipo de treinamento, né? Para essas equipes, né? E a gente vai trazer outros profissionais aqui também. Eu vou estar lá assistindo lá. Por favor. Eu posso dar um recadinho para a turma que está assistindo a gente? Pode, Só quero dizer que vocês são especiais, que vocês são importantes. Nós só estamos aqui por causa de vocês, né, Cris? Isso. E sintam-se abraçados por todos nós aqui, porque é muito significativo. Esse momento aqui, nós estamos vivendo um momento de romper no nosso segmento e é muito importante você estar conosco também, mais uma vez. Estamos juntos aí nessa união de propósito junto com o Guarda Digital. Vamos juntos. Vamos juntos, gente. Obrigada. Acessem Beijo nossas no coração, redes. Fala a sua rede. Acesse. Sim, Instagram. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, Stael Veiga, Stael S mudo, Stael Veiga, @StaelVeiga1 no Instagram. Será muito bem-vindo. Vamos lá, seguindo cumprindo esse propósito para a gente poder fortalecer cada vez mais. Exatamente. O Guarda Digital também, né? Com @Guarda Digital Office.
Isso. É um prazer, foi um prazer receber você. Aprendi muita coisa, foi realmente muito agradável. E eu não esperava, não que você não fosse agradável, mas esse tema, quando me trouxeram para esse tema, para esse mundo novo, eu falava, o que eu. Já dá um distanciamento, mas mudou totalmente a minha cabeça. E na verdade, hoje... a cada podcast, a Amanda ela vem se transformando, ela vem entendendo assim, o que é o segmento, né? E o que a gente proporciona para isso que eu falei, para a comunidade. O lugar onde eu menos esperava, não esperava de jeito nenhum acolhimento, eu encontrei aqui. Olha, tá vendo? Estamos acolhendo. Já começa assim, aí a gente começa aí aqui. Significa morte, partida, e é uma rede, tudo. Né? Eu faço para você, a Estael faz para você, você faz pro próximo, e aí a gente vai multiplicando. É isso aí. Muito obrigada pela sua presença. Conta comigo sempre. Vamos marcar um próximo podcast com você. Eu quero que você traga mais coisas, mais experiências. Tem muita coisa aqui. Eu tenho certeza que você tem mais projetos. Sim, a gente pode trazer depois e já está compartilhando com todo mundo, com certeza. É isso aí, pessoal. Tá bom? Gente, obrigada e até lá. Até a semana que vem. Até a próxima, pessoal.